Olá a todos, aqui é Everaldo. Hoje é dia 20 de maio de 2026, às 2h17. Vamos para a lição 19, a penúltima das lições normais. Falta 19 a 20 e a lição extra 21. Que a lição 19 é Merge Debug de modelos ONNX. Então ela tem muita relação com as lições 16 e 17, que é mais um código Python, né? Vamos ver o que a IA preparou para nós aqui. Nesta lição, vamos entender como inspecionar modelos ONNX, como identificar custom ops antes que causem crashes no Android, e por que certas tentativas de registrar ops falham. Também vamos ver como o til.quick merge conecta dois submodelos e como diagnosticar os dois bugs que silenciam a transcrição, o classcast exception do output 3D e o vocab vazio. Duração estimada: 12 minutos. Linguagem: Python e Kotlin. Plataforma: Android. Então a IA vai mostrar alguns pontos de dor que ela teve ali, que estava bugado o programa, e ela foi lá, testou, decompilou o código e achou os erros, né? O pipeline completo do Whisper tem 3 submodelos. O Pre-M recebe PCM Float 3.2 e produz o LogMel Spectrogram, usa apenas ops do OP7 17 padrão, incluindo o STFT via DFT built-in. O Core-M recebe o LogMel mais parâmetros de Bin Search e produz Token IDs em 30 e 2 com shape 1, max. Length também usa apenas ops padrão. O Post-M recebe os Token IDs e devolveria texto tefoito, mas usa o op i.onyx.contrib, bpdecoder, que é um custom op. O problema: o Android AAR do Onsh Runtime Extensions, versão 0.13.0, não compila Audio Decoder nem bpdecoder para ARM. Tentar carregar qualquer modelo que use esses ops no Android resulta em ORT, feio na criação da sessão. A solução em 2 partes: gerar o pre-M com use, áudio, decoder igual a false para eliminar o audio decoder, e fundir apenas pre-M mais core, M sem o post, M para eliminar o BP decoder, a decodificação BPF fica em Kotlin com o Whisper, vocab.bin. Isso a gente discutiu na lição 16, né? Que a gente fala que essas extensões elas são código em C++, mas não tem como carregar no Android ali, fácil, né? Talvez tenha um jeito diferente, mas a IA preferiu fazer desse jeito, né? Que eu acho que eu não duvido que tenha um jeito de carregar essas extensões. Talvez tenha que convertê-las na mão, compilar, aí você tem que fazer aquela compilação em C, né? Não é a de Java, mas ficaria mais difícil. Posso tentar explorar isso depois, né? Antes de integrar qualquer modelo ONNX no Android, vale inspecionar Luno Desktop para confirmar nomes, shapes e tipos. Há 2 formas: via pacote ONNX, que é a análise estática do protobuf, onx.load do arquivo, depois iterar model.graph.input para cada input e model.graph.output para cada output. Isso funciona sem executar o modelo. Via onx runtime in runtime, criar uma inference session e chamar ses.get inputs e ses.get outputs. Mais direto, mas requer que o modelo seja válido para o ORT do desktop. O gen whisper.py faz exatamente isso após o merge, e o log mostra o resultado. O input se chama áudio, PCM do tipo TensorFloat com shape 1, áudio, PCM, GIN. A segunda dimensão é dinâmica. O output se chama sequences, do tipo tensor, in30, e 2 com shape 1, sequences, GIN 2. Esse log confirma 2 coisas críticas. O input se chama áudio, PCM, não input, features, e o output tem shape tresta 1N, não 2D. Essas 2 informações são necessárias para escrever o código Kotlin correto. Então, é exatamente o que ele falou no final, deixando em contexto. A nossa aplicação ela vai rodar no Android, no ambiente ONNX, e estamos escrevendo em Kotlin. Mas a gente pegou uma outra linguagem, poderia pegar Go, Ruby, pegou Python, que é mais fácil, tem mais pacotes. Pegamos a linguagem Python, instalamos um pacote ONNX para inspecionar o grafo, que representa a rede neural, e descobrir o nome e o tipo dos parâmetros.
né? Porque não tem uma documentação muito boa. Que a OpenAI fez o Whisper Open Source, você pode pegar e baixar ele, rodar, já vem tudo pronto binário. Mas se você quer desenvolver, eles não deixam tudo documentado, né? Pode até estar em algum lugar, mas é mais escondido, né? O campo node.domain em cada nó do grafo identifica a origem do OP. OPS padrão ONX tem domain igual a string vazia. Custom OPS tem domínio explícito como i.ongs.contrib. O script lista todos os OPS por domínio usando um counter do Python. Para cada node, no model.graph.node, concatenamos o domain, ou ONX vazio, com 2 pontos e o OP, type. Depois imprimimos os que não começam com ONX 2 pontos. Para o modelo final, a saída é nenhum modelo seguro para Android. Para um modelo com post, M incluído, a saída seria i.onx.contrib, 2 pontos, bpdecoder vezes 1. Para um modelo com us, áudio, decoder igual a true, seria i.ongs.contrib, 2 pontos, áudio decoder vezes 1. A regra prática é simples. Antes de copiar qualquer arquivo .onix para o Android, rode esse script. 0 custom ops é igual a seguro. Qualquer i.onix.contrib é igual a verificar se está no AR Android. Isso é bem interessante que ele explicou isso nas outras lições, né? Aqui ele está mostrando o debug mesmo, como você rodaria um código para você inspecionar a rede neural e ver se elas estão usando as operações que são suportadas no formato ONNX. Lembrando que o Whisper foi originalmente feito em Python para executar em PyTorch, né? Então ele é otimizado para GPU NVIDIA e Python. Se você quiser rodar em outro ambiente, que nem tem ports, tipo o Whisper CPP, né? Que aí compila em C++. E esse aqui, no caso, é o NNX, que vai rodar na arquitetura ARM do Android, né? Então, para ter isso em contexto. A forma mais rápida de saber o que o AR Android realmente compila é procurar as strings de registro de OP no binário nativo. OPs compilados registram seus nomes como strings literais no ponto só. O procedimento tem 2 passos. Primeiro, extrair o ponto SOL do AR com um zip, pedindo o arquivo jni/arm64, v8a/libwortextensions.sol e extraindo em uma pasta temporária. Segundo, usar o comando strings no binário extraído e filtrar com grep. 3 buscas. grep áudio para audio decoder, grep ibep para bep decoder e grep idecoder para ops de decoder genérico. O resultado para o AR 0.13.0 é vazio para as 3 buscas, audio decoder, bp decoder e qualquer op de decoder de tokens simplesmente não foram compilados para o target Android. O que o AR contém, de acordo com as strings que aparecem, são ops de processamento de texto genérico como String Normalizer, regexsplit with offsets e Sentence Piece Tokenizer para NLP genérico, não para Whisper. A ausência é definitiva. Não é problema de versão, configuração ou flags. Esses ops não foram compilados para ARM nessa versão do AR. Então aquele, que nem eu falei para você, ele foi lá e meio que decompilou a biblioteca, né? Pegou o arquivo da biblioteca, abriu ele, explorou dentro, né? Em vez de ler a documentação, a IA usa as cartas que ela tem na manga, né? Após confirmar que os ops estão ausentes do AR, a tentativa natural é registrá-los manualmente. 3 tentativas, todas falham. Tentativa 1. Register Custom Mops Using Function com a string Register Custom Mops. Resultado. Runtime Exception Undefined. Symbol Register Custom Mops. Por que falha? Esse método usa DLSym com RTLD, default para procurar o símbolo no espaço de endereços do processo. No Android, cada biblioteca ponto tem seu próprio namespace de símbolos via RTLD, local, por padrão. Os símbolos do app não ficam expostos globalmente. RTLD, default no Android, é equivalente a só as bibliotecas do sistema. Tentativa 2, Register Custom Op Library, com o caminho para o libwortextensions, .su dentro do diretório de libs do app. Resultado. Biblioteca carregada, mas o op continua ausente. Por que falha?
O libwortextensions.sucarregado é o mesmo AR, que não tem audiodecoder compilado. Carregar uma biblioteca que não contém o OP não resolve nada. Tentativa 3. Extract native libs igual a true no Android Manifest. Resultado, sem efeito. Por que falha? Essa flag controla se as .sus são extraídas do APK para o file system em vez de mapeadas diretamente. Não afeta quais símbolos estão compilados no binário. Conclusão. Quando o OP não está no binário, nenhuma configuração de runtime resolve. A solução é gerar um modelo que não precisa do OP. Então, como eu falei várias vezes, para quem é da moda, fala assim, fazendo vibe coding, pedir para fazer um aplicativo, eles iam enxergar 3 falhas. O modelo é burro, não funcionou 3 vezes. Mas como a gente tem um viés mais científico aqui, experimental, a gente falou, vamos fazer um aplicativo, e aí falhou, e depois pedir, gera um relatório das falhas. Então, a própria IA está explicando as alternativas que ela tentou fazer, não funcionou, aí depois, isso daqui temporalmente vem depois. Depois que não funcionou e ela tentou corrigir várias vezes, ela executou esses comandos, e aí ela descobriu o que estava acontecendo, ela pesquisou na internet, e aí ela percebeu como que se resolveria de verdade. Então, assim, você tem muito conhecimento, muito processo de aprendizado que você pode extrair. Na programação, um erro é uma lição, porque imagina assim, você tem uma tarefa para você fazer, você faz ela em um dia, você terminou e tudo, você não aprendeu nada, você está entregando valor ao cliente, tudo bem, mas você não aprendeu nada de novo. Agora você tem uma tarefa para fazer, você ficou 2 semanas, e aí você pode falar, nossa, que sofrido, entreguei 2 semanas. Mas você, naquele processo ali, você aprendeu muita coisa com seus erros, né? E talvez para o cliente, né, ele queira ser meio ganancioso e pensa assim, não, eu quero o programador que acerta de primeira, sempre, e vai me cobrar menos, entregar em menos tempo. Mas isso é um pensamento muito greedy, ganancioso, né? Porque não é assim o mundo que funciona. Porque para um cara entregar em pouco tempo e sem erros, ele nunca vai tentar inovar, não vai tentar otimizar e fazer melhor. Então você acaba dando um tiro no próprio pé. É como se você chegasse para um grande pintor famoso, sei lá, um Picasso, um Leonardo da Vinci, e falasse: eu quero uma obra de arte, me entrega em 3 dias. Às vezes esses caras demoravam 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque eles faziam e refaziam várias vezes. Então, uma obra de arte requer tempo, requer aprendizado, né? Você querer ser imediatista não é uma estratégia boa. Porque, como eu falei assim, aí você pode às vezes escolher, na pressa, você escolhe uma biblioteca que é depreciada, não é a melhor, o algoritmo não está eficiente. Às vezes tem bugs escondidos que você vai descobrir só lá na frente, porque você se apressou no processo. Então é bom você sempre tentar destilar o conhecimento. Igual eu falei aqui, nós estamos no dia 20 de maio. Começamos a fazer esse aplicativo há 20 dias. Poderia ter simplesmente ficado fazendo, gerando código aleatório, aí já não está nem entendendo o código que a IA gerou e não ia conseguir dar manutenção. Então preferi pôr um freio e estudar as lições para tentar entender o conhecimento, né? Aprender com os erros dela e compartilhar com vocês, para vocês aprendam com os erros dela, com os meus erros, que eu acho que é muito mais produtivo. O tio.quick. Merge de pre. M core. M conecta a saída de pre. M a entrada correspondente de core. M devolve um único modelo Onyx com as entradas externas de ambos. O pre M tem como input áudio, PCM de shape 1, N e como output input, features de shape 1. 80, 3000, esse é o tensor que será conectado. O core M tem... Então, como eu falei naquela outra lição, ele está juntando 2 redes neurais, uma que normaliza o áudio e outra que faz a transcrição em si. E a saída de uma rede neural é a entrada da outra, né? Ele está usando essa biblioteca aí, o util quick merge. Como input. Features de shape 1, 80, 3000 exatamente o output do pre. M mais os parâmetros de bin search max, length, min length, num, beans e outros. E como output, sequences de shape 1, max, length. Após o merge, o modelo final tem como input áudio. PCM vindo do pre, M, mais todos os parâmetros de bin search vindos do core, M, mas sem o input, features que agora é nó interno. E o output é sequences de shape 1,
max, length vindo do core, m. O tensor input, features, deixa de ser um input ou output externo, torna-se um nó intermediário interno ao grafo fundido. O quick, merge, também trata colisões de nomes de nós e initializers entre os dois grafos, adicionando prefixos quando necessário. No código é só uma linha. Final, m igual ao util.quick, merge de pre, m e fn, core.onx, model, e depois onx.save de final, m e o nome do arquivo. O que é interessante aqui é que você vê, essa rede neural tem esse parâmetro, e essa tem esses parâmetros aqui. Aí quando faz um merge, né, que é esse daqui, né? Quando faz o merge, todos os parâmetros vão ficar junto. Esse daqui mais esses daqui. E aí ele, se tivesse um parâmetro com o mesmo nome, ele colocaria a renomeação colocando um prefixo em cada um. Bem interessante. O primeiro bug do runtime é o classCast exception no output do modelo. O erro é int_array traced cannot be cast to class string array2d ou int_array traced cannot be cast to class int_array2d. A causa. O modelo com post, m retornava texto como array de string. Sem post, m, o core, m, retorna token IDs inteiros com shape 3D. Batch igual a 1, num, return. Sequences igual a 1, max, length igual a 200. Como diagnosticar antes do crash? Usar access.get, outputs no desktop e verificar o shape. Se aparece 1, sequences, dim, 2, o shape é 3D e o cast correto é array de int_array, com acesso em índice 0, 0. O código errado assumia 2D. Cast para array de int_array e acesso em índice 0. Isso funciona com modelos que retornam texto como array de string, mas crasha com um modelo que retorna em 32 3D. O código correto é cast para array de int_array e acesso em índice 00. Os dois índices 0 correspondem ao batch size 1 e ao num. Return sequences 1. O diagrama mostra o fluxo de debug. Erro, inspecionar o shape, confirmar 3D, corrigir o cast. Então vamos lá, para quem está assistindo todas as aulas, vai lembrar o seguinte: o Whisper, que é a transcrição, eles são 3 redes neurais: a pré, a core e a post. A pré, ela normaliza o áudio, a core faz a transcrição em si, e a post, ela pega os números que vem da transcrição, vocabulário, e transforma aqueles números em letras. Então o que a gente fez? Pegou a pré e a core, né? Juntou numa só, e a alt tirou, porque tinha operação especial ali. E parte da pré foi feito fora, que era do audio encoder. Aí, como a gente não está usando mais a pós, ele esperava ter um tipo de resultado, que é que o pós dá esse resultado uma array de 2 dimensões, mas na verdade vem uma array de 3 dimensões, que você tem que usar lá no vocabulário lá para pegar o resultado final. Então, é peculiaridade do processo, né? É mais uma complexidade que nessa hora o trabalho humano às vezes falha, né? Porque você espera uma coisa e encontra outra coisa. Porque o ambiente Android frustrou suas expectativas. O segundo bug é o vocab vazio. A transcrição retorna string vazia, mesmo com os tokens corretos sendo gerados. 2 bugs independentes produzem o mesmo sintoma. Bugam. Tokenizer.decoder não é um dict simples nas versões recentes do Hugging Face Transformers. Usar tokenizer.decoder.getDI com default de string vazia retorna string vazia para a maioria dos tokens reais. A API correta é tokenizer.convert IDs to tokens de I para diagnosticar, inspecionar alguns tokens conhecidos. O token 1500 deve retornar GAMBR com o convert IDs to tokens, mas retorna vazio com o decoder.get. Bug 2. Tokenizer.vocab. Size retorna apenas o tamanho do vocabulário BPE base, que é 50 e 2258. Mas len de Tokenizer retorna 51.865, incluindo os tokens especiais adicionados como Language Tokens, Task Tokens e Timestamp Tokens. Com vocab, size,
O arquivo exportado tem 52.258 entradas. O primeiro token de toda a sequência Whisper é 52.258, o Start of Transcript. Com um vocab de exatamente 52.258 entradas indexadas de 0 a 52.252.258, tá fora do range. Se o código Kotlin usar break em vez de continue para id maior ou igual a vocab.size, o loop para no primeiro token e retorna a string vazia. A lição 17 cobre essa armadilha em detalhe. A tabela resume os dois bugs e como confirmar cada um. Nós falamos isso numa lição anterior. Eu achava que tinha sido a 16, mas tá falando 17 aqui, depois a gente confere. Resumindo os conceitos desta lição. Os três submodelos são pre, M para PCM mais logmel, core, M para beam search, e post, M para bpdecoder excluído por usar custom op ausente no Android. Para inspecionar inputs e outputs, use onX.load mais model.graph.input e output para análise estática, ou onSRuntime, inference session com ses.get, inputs e get, outputs para inspeção em runtime, para encontrar custom ops, itere model.graph.node e verifique node.domain diferente de string vazia. Strings igual a i.onX.contrib indicam ops que provavelmente não estão no Android AR. O comando strings libort extensions .su confirma o que o AAR Android realmente compila. Audio Decoder e BP Decoder estão ausentes no 0.13.0 comprovado com grep vazio. Os três métodos de Register Custom Ops falham no Android por namespace isolation, ausência real do op no binário, e pelo fato de que extract native libs não afeta o conteúdo compilado. O util.quick merge conecta o output de pre, M ao input de core, M e torna o tensor input, features um nó interno. O modelo final tem áudio, PCM como único input de áudio mais os beam params. O output 3D com shape 1, exige cast para array de int array com acesso em índice 0, 0. E o vocab vazio tem dois bugs independentes. Tokenizer.decoder deve ser substituído por convert, ig, to, tokens, e tokenizer.vocab, size deve ser substituído por len de tokenizer. Lembrando o que eu falei para vocês, o útil disso tudo, dessa extração de conteúdo, que não precisa ser só a nível humano. Você pode criar um arquivo de skills em Markdown, explicando todos esses meandros com exemplos de código, e aí você cria uma skill, tipo, criar aplicação Kotlin de transcrição, criar aplicação Kotlin de gravação. E aí você dá essa skill para o seu agente de IA e ele vai saber fazer outras 10 aplicações, uma taxa de erro muito baixa. Então essa acabou a aula agora 19, e aí só lembrando que realmente esse bug aqui da decodificação era na 17, e alguns detalhes aqui na aula 16. Então vamos para a última aula. Muito obrigado, espero que estejam gostando, e missão dada, missão cumprida, né? Vai ser agora a última aula, depois a aula 21 extra.